todos a palestra. Uma felicidade estar aqui com vocês e poder apresentar um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido no nosso laboratório. Então hoje a minha palestra vai ser sobre o uso de variáveis ambientais para uma forma de aprimorar as relações alométricas, principalmente de densidade e tamanho, para comunidades de insetos aquáticos de riachos amazônicos. Correto? Bem, meu nome é Bruno, né? Sou professor da Universidade Federal do Pará. Eu tenho um mestrado em entomologia pelo INPA e o doutorado em ecologia e evolução na Universidade Federal de Goiás. Minha pesquisa foca principalmente em macroinvertebrados aquáticos, ecologia de comunidades e impactos ambientais. Atualmente eu tenho vários projetos na Amazônia e também já tive vários outros projetos no Cerrado. Tenho o currículo Lattes atualizado com algumas publicações, orientações e colaborações em vários projetos de conservação e monitoramento ambiental. Então, iniciando aqui a nossa palestra, né? Vou dar um contexto breve, né? Que nós temos. Então, um contexto breve que nós temos aqui. O objeto de estudo principalmente que a gente vai ter são os organismos, os insetos aquáticos de riachos, né? Aqui a gente na Amazônia a gente chama de igarapés. E eles são o que a gente pode considerar hotspots de biodiversidade. Em que sentido? Nós temos uma grande quantidade de organismos nesses locais, uma grande diversidade e são grupos importantes. Entretanto, a gente tem que lembrar que existe um aumento cada vez maior das pressões antrópicas sobre esses igarapés. Então, nossa pesquisa exatamente quer estudar como essas pressões, como essas modificações vão afetar as comunidades biológicas, né? Nas comunidades de insetos aquáticos, principalmente relacionado à estrutura trófica que nós vamos ver. A gente pode perceber aqui que a Amazônia ela possui uma grande quantidade desses riachos. Aqui eu coloquei, por exemplo, só o mapa com os principais rios da Amazônia, né? Aqui não tem os igarapézinhos, riachos, mas a gente pode perceber que você tem uma vasta malha hidrográfica nessa região, né? Então você tem muitos desses igarapés, né? Então a gente vem sofrendo cada vez mais essas pressões. Então, para começar, a gente pode começar falando da importância desses igarapés amazônicos. Primeiro que eles têm um papel ecológico muito importante, principalmente em relação à biodiversidade, né? Nós temos uma biodiversidade muito grande dentro desses igarapés, sejam de insetos aquáticos, sejam de crustáceos, de peixes, plantas. Então você tem, mesmo sendo proporcionalmente áreas menores do que regiões de terra firme, por exemplo, os igarapés, né, essas áreas possuem uma grande quantidade de espécies. E não somente espécies, mas tipos funcionais, né, organismos que têm funcionalidade no sistema diferenciados. E isso vai refletir exatamente nas ciclagens dos nutrientes. A gente pode pensar que esses igarapés, essas comunidades servem de processadores tanto de matéria quanto de energia que cai dentro da água. Então eles vão transformar essa matéria que cai, essa matéria orgânica grossa, elas vão fragmentar, particular essa matéria orgânica, transformando em energia e matéria para os próprios organismos que vivem lá dentro. O legal de perceber é que grande parte dessa transformação energética e de matéria os principais agentes são os insetos aquáticos, principalmente o grupo de Ephemeroptera e o grupo de Trichoptera,
né? Você tem muitos desses organismos conseguem quebrar essa matéria orgânica grossa, por exemplo, folhas, galhos, né, que caem na floresta e transformam em uma matéria orgânica mais fina. E depois disso, outros insetos aquáticos, como dípteras, outros efemerópteras, outros tricópteros, vão começar a lidar com essa matéria orgânica mais particulada. E além disso, você vai sustentar também organismos predadores, né? Você pode ter muito plecóptero, tem vários plecópteras, você tem megalópteras que são predadores e que vão se alimentar desses organismos. Além disso, esses igarapés, eles têm um papel ecológico e eles têm uma conectividade muito grande com floresta, né? Seja tanto dessa transformação de matéria e energia que eu falei, que caem, mas também retorna muito dessa energia e dessa matéria para a floresta. Eles participam da ciclagem de muitos nutrientes, como fósforo, nitrogênio. Inclusive, muitos desses organismos, peixes e insetos aquáticos, são alimentos de organismos terrestres. Então, você tem uma conectividade grande dessas comunidades com toda a floresta que está em volta. Então você tem uma importância muito grande na manutenção desses igarapés, desses corpos aquáticos, para manutenção também da floresta circundante que você tem em volta. Entretanto, esses igarapés amazônicos e essas comunidades estão atualmente cada vez mais enfrentando pressões provenientes de ocupação humana. Uma das principais que a gente pode colocar é a agricultura, que tem aumentado bastante nas regiões amazônicas. E a agricultura ela tem vários elementos, vários direcionadores que vão afetar as comunidades. Primeiro a gente pode falar em perda de vegetação. A gente pode perceber, botei aqui em 2 gráficos aqui, que são os gráficos relacionados à perda de vegetação, né? Que quando você tem igarapés que perdem a vegetação circundante, eles tendem a começar a alterar muito as suas condições físico-químicas da água, né? Então você começa a criar condições diferentes. Então você tem alteração na temperatura, você tem alteração no pH da água, você começa a apresentar alterações na quantidade de nutrientes que você tem dissolvido na água. Além disso, a gente tem também a agricultura leva a sedimentação, ou seja, uma maior entrada de sedimentos inorgânicos, né? Por exemplo, areia, silt, dentro desses igarapés. E aqui a gente pode ter alguns dados que mostram que locais que você tem uma maior quantidade de entrada desse assoreamento, desses sedimentos, você tende a reduzir a abundância dos indivíduos e você também tende a perder a quantidade de espécies que você teria nesses locais, de insetos aquáticos, no caso. Isso simplesmente porque você começa a matar afogado os bichos, né? Porque essa sedimentação começa a evitar que os organismos consigam respirar debaixo d'água. Além disso, a gente tem efeito de agrotóxico. Isso a gente não precisa falar muito, mas muitos dos agrotóxicos usados na agricultura caem nesses corpos aquáticos que levam à mortalidade de muitos organismos por envenenamento. Além da agricultura, eu vou focar aqui no que a gente chama de mineração controlada, né? Eu não vou falar muito sobre garimpo ilegal, porque são elementos muito difíceis de serem trabalhados na Amazônia. Então a gente tem muito dessa questão da mineração controlada, onde você tem grandes empresas, grandes empreendimentos trabalhando na região, porém elas trabalham
de forma dentro de uma legislação ambiental, né? Mas de qualquer forma, mesmo essas regularizações que a gente tem para essas formas de mineração, ainda assim existem algumas mudanças nas condições ambientais desses igarapés, principalmente alterações físico e químicas da água e também que estão principalmente relacionados à entrada de metais pesados dentro desses corpos aquáticos. Então isso leva ao quê? A mudanças nas comunidades, né? Sejam de insetos, sejam de peixes ou de outros organismos que vivem dentro dessa água, e que isso vai afetar essas comunidades. Normalmente os estudos que visam observar esses impactos ambientais, sejam de agricultura, sejam de mineração, normalmente trabalham com essas chamadas métricas tradicionais. Por exemplo, abundância, riqueza de espécies, índices de diversidade, composição. O problema é que muitas dessas métricas, muitas das vezes elas têm uma insensibilidade, tanto dessas mudanças ecossistêmicas, também uma insensibilidade a mudanças funcionais das comunidades, né? Aqui um exemplo, um próprio trabalho meu, que mostra assim, as relações, por exemplo, de abundância, né, número de espécies e composição da comunidade, relacionado à variação do ambiente e espaço. Para abundância e número de gêneros, a gente tem um certo valor de R quadrado, né, um certo valor de relação forte, mas para a composição da comunidade ainda é um valor fraco, né? Apesar de existir, ela ainda é muito fraca, em que grande parte da explicação é dado pelo resíduo. Então não é um modelo muito bem ajustado, propriamente dito. Então, para começar a gente pensar então em observar essas mudanças, principalmente mudanças em funcionais desses organismos, né, dessas comunidades de insetos aquáticos, a gente começou a pensar em trabalhar com a chamada análise de espectro de tamanho. O que é a análise de espectro de tamanho? Essa análise de espectro de tamanho, ela vai trabalhar com o quanto que são essas relação, por exemplo, de tamanho, né, o espectro de tamanho e a densidade dos organismos. Ou seja, é o quanto que cada classe de tamanho de organismo que aparece na comunidade tem representatividade, né? Então aqui por exemplo, eu coloquei aqui um gráfico onde você tem a massa corpórea e a proporção que essa massa corpórea ela representa da comunidade. Perceba que quanto menor o organismo, maior quantidade de organismos você tem. E isso vai decaindo. Você tem duas formas de decair aqui. Você tem o que eles chamam de uma curva rasa, que é essa chamada de shallow, onde você tem um decaimento aproximadamente lento com o aumento do tamanho do corpo, da massa corpórea, e até que você chega no momento onde os grandes organismos eles são representados por muito poucos indivíduos. E você também tem essa chamada curva em degrau, onde você tem então um decaimento mais acelerado da quantidade de organismos quando você vai aumentando, e então você tem uma curva mais acentuada neste caso aqui. Aqui no caso a massa corpórea está numa escala logarítmica, para ficar mais fácil. Então, o objetivo do nosso estudo exatamente foi entender como a agricultura e a mineração vão ter essa relação densidade-tamanho, né, ou biomassa,
dos insetos aquáticos de igarapés da região amazônica. Então a gente testou as hipóteses que os impactos reduzem a quantidade de organismos grandes. A gente esperaria então que quanto maior o impacto, uma menor quantidade de organismos grandes. A agricultura vai ter um efeito mais severo do que a mineração controlada, porque diferente do que a gente esperaria encontrar, né, a mineração controlada ela tende a ser mais focada em poucos locais da bacia hidrográfica. Então ela tende a preservar uma maior quantidade de, por exemplo, mata de vegetação ripária, de igarapés mais preservados, próximo à região que você tem exploração. Diferente, por exemplo, de uma agricultura, em que normalmente, devido ao processo histórico, a gente teria uma utilização mais, vamos dizer, menos controlada da região. Então, por isso que a gente teria então esse efeito mais severo na região de estudo que a gente está trabalhando. E a gente vai acrescentar a esses estudos, né, de relação densidade-tamanho, que a gente vai criar modelos que vão utilizar variáveis ambientais. E esses modelos vão ser mais precisos para a gente ver essas relações de densidade e tamanho. E elas vão deixar mais precisos. Bem, a área de estudo. A gente trabalhou em 16 igarapés da região da Serra dos Carajás, do Pará, né, no sudeste do Pará. São igarapés de altitude, porque é uma região montanhosa, né? Então, aqui a gente temos o mapa, né, da nossa área de estudo. Então, percebam que a gente tem, nesses 16 igarapés, a gente tem alguns igarapés dentro de área de agricultura e pecuária, igarapés que estão dentro de uma matriz florestal e igarapés que estão numa região dentro de mineração. Então, existe aqui, são todos os igarapés estão em subbacias que são tributárias do rio Itacaiunas, e esse rio Itacaiunas é tributário do rio Tocantins. Esses igarapés de região de Minas foram igarapés que estão dentro da região da Vale da Vale, né, de mineração da Vale, e os outros igarapés em região agrícola, né, já são em outros, são em territórios fora dessa região da Floresta Nacional de Carajás. Bem, as variáveis físico-químicas que a gente coletou junto, né, as variáveis ambientais. Primeiro foram as variáveis físico-químicas, que a gente mediu temperatura, pH, condutividade, turbidez de oxigênio dissolvido da água, utilizando sondas multiparâmetro, né? A gente fez 3 amostragens para poder tirar uma média e ter uma precisão melhor desses valores. Nós utilizamos um índice de impacto, que é uma adaptação de um protocolo, de monitoramento ambiental que é usado nos Estados Unidos. Mas o que importa aqui pra gente é que nesse índice a gente vai ter 2 métricas, que é o impacto agrícola e o impacto de mineração, e eles vão variar de 0 a 1, sendo 0 nenhum impacto e 1 muito impacto. Então você vai ter uma métrica para o impacto agrícola variando de 0 a 1 e outra métrica para o impacto de mineração também variando de 0 a 1. O que nós temos aqui? Essas variáveis ambientais. Então, a gente tem que a gente fez uma PCA para sintetizar essas variáveis ambientais, e 2 eixos já foram suficientes para poder fazer essa síntese. E você teve que, por exemplo, que
a agricultura ela consegue separar melhor essas condições ambientais dos locais. A agricultura é o gráfico A aí, tá bom? Então percebam que locais com maior impacto agrícola tende a ter uma temperatura maior, uma condutividade maior e também maior quantidade de oxigênio dissolvido na água em comparação a igarapés que não tem tanto impacto agrícola. Para mineração, você não teria tanta diferença nessas condições ambientais. Lembrando que esse caso são casos de igarapés em mineração controlada, tá bom? Para a coleta de insetos aquáticos, né, ou macroinvertebrados, a gente utilizou uma rede de coleta, um rapché. Fizemos em 5 folícios de correnteza por igarapés. Nesse caso, a gente recolhia 1 metro quadrado por correnteza para padronizar o nosso tamanho amostral, né, a nossa densidade. Então a gente tinha 5 folícios por igarapé. Esses folícios que eu coloquei aí são exatamente essa região de folha em que a água passa com maior rapidez. As amostras eram triadas em campo, né? A gente triava em campo propriamente dito, para não levar material para triar no laboratório. Então a gente coletava os folícios, sentava em campo e fazia essa própria triagem. A gente fazia identificação, se possível, até gênero ou até a família dos insetos aquáticos. As medidas de tamanho e biomassa. Em laboratório a gente fazia utilizando régua milimetrada ou papel milimetrado acoplado à lupa. A gente media o tamanho dos organismos, né? E a gente utilizava algumas relações, umas equações alométricas que já existem. Então, por exemplo, eu deixei um exemplo aí para Smicrídea, que é um tricóptera. Você tem uma medida, que no caso aqui é TBL, que é o tamanho total do organismo, né, do corpo. E aí você tem a equação, uma equação alométrica, que está escrita aí, que você já te dá um valor aproximado da biomassa que esse organismo tem. Perceba que a fonte, né, no caso, para cada uma dessas equações, ela já foi descrita na literatura. Então, a gente só pega essas equações que já tem descrição e já utiliza. A gente pode perceber que aqui seria uma configuração das comunidades que a gente coletou. A gente percebe que grande parte da variação que a gente tem nas comunidades se dá também pela agricultura. Você vê que locais, as bolas aqui, o tamanho dessas bolas representam a quantidade de impacto agrícola que você tem. Grande parte desses impactos, né, grande parte dessa mudança das comunidades que a gente vê, das comunidades de insetos aquáticos, está relacionado principalmente com os impactos agrícolas. Então, locais que você tem mais impactos, são mais mudanças relacionadas a mudanças agrícolas, você tem uma maior diferenciação quando comparado a locais em que você não tem tanto efeito da agricultura. Para mineração, isso é um pouco mais difuso e a gente não conseguiu ver uma relação. Então, para analisar os dados, a gente teve duas formas. A gente teve primeiro a abordagem tradicional, em que o que a gente fez? A gente pegou as classes de tamanho. Então, lembrando, a gente tinha as medidas dos tamanhos. Então, a gente criava classes por ponto e utilizava os valores logaritmizados dessas observações. Então, a gente pegava o ponto mediano das classes, no caso logaritmizadas, e via uma relação, fazia a relação com a densidade de organismos amostrados. Então, vendo nesse fluxograma, a gente tinha aqui, no banco de dados, a gente tinha as medidas dos organismos, as variáveis ambientais. Para os organismos, a gente tinha
as classes de tamanho. Lembrando, isso é para cada igarapé, né? Logaritmizada. A gente também tinha a densidade, e aí também a gente criava também na verdade, a gente tinha a densidade ou o número de observações dentro de cada classe, e a gente fazia um modelo de polinomial de segunda ordem. Né? Que significa esse modelo polinomial de segunda ordem? A gente cria uma relação densidade, tamanho para cada igarapé. E utilizando esse modelo polinomial, a gente depois criou um modelo linear para ver se existem esses impactos agrícolas e as condições físico-químicas dadas pela PCA iriam afetar essa relação polinomial. Então, o resultado-chave que a gente tem em primeiro ponto é o quê? Aqui a gente tem a tabela que mostra que a única coisa que afetou essa relação polinomial, né, essa relação de densidade e biomassa, foi a agricultura. Né? E se a gente fazer um gráfico, graficamente, a gente vai observar que esse gráfico ele mostra o seguinte: são as relações polinomiais para cada um dos igarapés, e esse valor no canto superior direito indica o valor de índice de impacto agrícola. Perceba que quanto maior o índice de impacto agrícola, você tende a abaixar, né, essa curva polinomial. Ela tende a cada vez ficar mais baixa. Isso significa o quê? Significa que o impacto agrícola tende a reduzir todas as classes de tamanho, a densidade, né, a quantidade de organismos em todas as classes de tamanho desses insetos aquáticos. Tá? Esse é o resultado-chave. A segunda análise que a gente fez, a gente utilizou uma abordagem bayesiana. Como é que a gente fez? Aquela relação de biomassa, densidade, ela pode ser descrita como um modelo truncado, um modelo de Pareto, né? Onde você tem N sendo o número de indivíduos, ele pode ser modelado, né, por um valor M, que é a biomassa, a massa, né, do organismo, elevado por um lambda. Então perceba que isso daí é um modelo exponencial. Né? Vai ser um modelo que a gente chama de decaimento exponencial. Né? Então, essa equação aqui, ela vai descrever como aquele modelo que eu apresentei anteriormente, né, vai decair com o passar do tempo, que é aquela situação que eu tinha colocado, que você pode ter um modelo que ele é uma relação biomassa-densidade, que ela é mais rasa ou tem uma queda mais íngreme. Quem vai definir se ela é mais rasa ou vai ter uma queda mais grande é esse lambda aí, que está aí elevado no M aí. O interessante é que a gente pode fazer esse modelo utilizando tanto com ou sem as variáveis ambientais incluídas no modelo. Se eu não incluir as variáveis ambientais, eu vou ter um lambda para cada igarapé e tá certo, foi feito. Mas se eu utilizar as variáveis ambientais, eu vou transformar esse lambda em um modelo que vai levar em consideração tanto a agricultura, a mineração e as variáveis físico-químicas, que está aí embaixo escrito. Lambda igual a alfa mais beta 1 vezes agricultura, mais beta 2 vezes mineração, mais beta 3 vezes a PCA. Mais um erro. Então o que a gente fez? Nós fizemos um modelo com e sem variáveis ambientais e fomos observar quais são os resultados. Bem, de resultado que a gente teve, que é interessante, isso aqui é um modelo bayesiano, então o resultado a gente interpreta um pouquinho diferente do que tradicionalmente a gente vê. Tradicionalmente a gente tem o valor de P, aqui nós não temos o valor de P. E o que a gente vai ter é esse intervalo de credibilidade de 95%,
que vai estar entre 2,75% a 97,5%. Quando a gente for trabalhar com um coeficiente de uma relação, a gente precisa ver se esse coeficiente ele não tem o valor de zero. Se ele tiver o valor de zero dentro desse intervalo de 2,75 a 97,5, significa que ele não é diferente de zero. Então, um coeficiente que não é diferente de zero ou igual a zero, significa que é um coeficiente que não existe. Neste caso, o coeficiente da mineração ele foi um coeficiente positivo e da agricultura foi um coeficiente negativo, junto com a PCA também. Isso significa o quê? Se o coeficiente de mineração é positivo, significa que ele aumenta o valor de lambda. Se ele aumenta o valor de lambda, ele tende a deixar aquela curva mais suave, né? Ela cai com menos acelerada. E a agricultura não, ela tende a reduzir mais abruptamente a quantidade de biomassa, de organismos, de acordo com o tamanho dos indivíduos. Então, a gente tem então que a agricultura ela vai ter uma redução do lambda. Isso significa que você vai ter uma dominância maior de organismos pequenos, né? Quanto você vai ter comunidades praticamente com maior quantidade de organismos pequenos, né? E uma redução da quantidade, tá, gente, de organismos grandes, proporcionalmente a toda a comunidade. Porém, mesmo havendo essa dominância de organismos pequenos, né, a gente houve um aumento na biomassa de organismos grandes. Isso daqui é uma regressão quantílica, onde você tem que o quantil de 95%, né, ou seja, os organismos maiores tendem a aumentar com o impacto agrícola. Isso significa o quê? Que apesar de você ter uma dominância dos organismos pequenos, ainda assim você tem organismos grandes sobrevivendo, e esses organismos grandes tendem a ser maiores do que locais com menos impacto agrícola. Isso significa que você vai ter uma simplificação trófica, porque você está tendo uma redução da quantidade desses organismos intermediários, porém você tem uma resistência maior para esses organismos maiores. Então, quanto maior a quantidade de organismo, ou maior tamanho do organismo, mais ele resiste a esses impactos. Aqueles organismos intermediários, eles tendem a morrer. Para a mineração, então, você tem um aumento do lambda, né? Isso denota uma distribuição mais equilibrada da biomassa. Então você tem uma biomassa que tende a densidade, melhor dizendo, né? Ela tende a ser equilibrada entre os diferentes valores de biomassa. Então você não tem uma predominância de organismos maiores ou organismos menores. E isso a gente pode tentar entender que existe um controle ambiental, né? Um controle mais rígido dessas atividades de mineração, porque a gente está trabalhando numa área de uma empresa grande que tem trabalhado, que tem que respeitar várias exigências ambientais, né? Importante dizer que o nosso estudo, esse resultado foi bem diferente de que outros estudos, né, que mostram que a mineração reduz o tamanho corpóreo dos organismos aquáticos encontrados. O que a gente viu não tem uma relação tão direta assim, quando você já consegue manter um controle ambiental mais rígido frente a essa exploração ambiental. Então, o que a gente vê então, que nos nossos resultados a gente teve que o ambiente, principalmente quantidade de temperatura, ele tende a aumentar quando você aumenta os impactos agrícolas, e a turbidez e o oxigênio tende a diminuir também quando você aumenta
os impactos de mineração. Isso, a grosso modo, para variações físico-químicas, né? A gente teve que o modelo Bayesiano foi muito interessante porque ele melhorou a precisão dos igarapés, né? Mesmo tendo poucos indivíduos, quando a gente utiliza variáveis ambientais. Vou dar um exemplo aqui bem claro, que isso aqui, a gente tem as estimativas dos parâmetros com ou sem as variáveis ambientais sendo utilizadas. Neste caso aqui, percebam que a gente tem aqui, são os 16 igarapés. Aí você tem para cada um dos igarapés, você tem 2 intervalos. O intervalo preto, né, ele diz está relacionado ao modelo Bayesiano com variável ambiental, e o modelo azul está relacionado ao modelo Bayesiano sem variável ambiental. Percebam que todos os intervalos utilizando variável ambiental tendem a ser menores do que os intervalos de credibilidade sem variável ambiental. Então percebam que isso melhorou muito a precisão dos modelos. E o emblemático aqui que a gente pode perceber é o igarapé 15, que o igarapé 15 ele tinha apenas 8 indivíduos, porém, quando a gente utilizou um modelo sem as variáveis ambientais, ele não conseguiu nem estimar o intervalo de credibilidade. Ele ficou igual a 0. Já utilizando a variável ambiental, ele conseguiu estimar um parâmetro para lambda. Então a gente pode perceber que a agricultura, a gente tem assim, se fizer uma comparação entre a agricultura e a mineração, a gente percebe que a agricultura leva um estresse energético, né? Favorecendo principalmente os pequenos organismos, apesar dos organismos maiores sobreviverem. A mineração, se ela for bem manejada, ela consegue manter uma estrutura trófica complexa dos insetos aquáticos, né? E assim, isso fazendo essa comparação. Para questões práticas, a gente tem que, para o monitoramento ambiental, talvez seja interessante utilizar o espectro do tamanho junto a variáveis ambientais, porque você tem um indicador mais robusto, né? Além do que, essa questão de utilizar esse tipo de modelo, a gente pode trabalhar em outros ecossistemas. Agora, tem um ponto interessante também para monitoramento, é que se você pegar o ponto 1, o modelo com variável ambiental, ele foi bem diferente do modelo sem variável ambiental. Por que disso? Só um minuto. Esse ponto 1 é interessante, que ele já foi um ambiente que teve mineração há um tempo atrás. E hoje em dia não tem mais mineração. Ele já é uma área de floresta, inclusive. Então, esse ponto 1, quando ele foi utilizado com as variáveis ambientais, ele deu um valor de lambda. E sem a variável ambiental, utilizando apenas os organismos, ele dá um outro valor. Isso pode indicar o quê? Que apesar das condições ambientais serem já terem uma condição de você ter uma determinada estrutura de comunidade, né, ainda a comunidade ainda não se recompôs o suficiente para estar de acordo como deveria ser em uma questão de um ambiente mais preservado. Então isso indica o quê? Que essa comunidade ainda está num processo, né, um processo de recomposição das suas condições. E isso pode ser bem interessante para monitoramento, para você indicar o quão distante está o seu ambiente, a sua comunidade, daquilo que você esperaria encontrar caso estivesse preservado. Algumas limitações, né, e futuros estudos que a gente deve fazer. A gente teve bastante sobreposição de impactos, né? Principalmente você tinha igarapés e você tinha tanto impacto agrícola quanto de mineração em um certo ponto.
E principalmente você tinha poucos igarapés somente com mineração. Você tinha efeitos difusos nesses impactos. Então a gente precisa antes buscar cenários, né, condições em que você tenha esse isolamento adequado dos tipos de impactos. A biomassa ela foi estimada, né? Lembrando, então a gente não tem uma medida direta de biomassa, então talvez a gente precise de estudos em que busque medir diretamente essa biomassa. E a gente seria interessante então aplicar esses mesmos estudos em outros biomas, como Cerrado e Mata Atlântica, que tem condições similares de impactos ambientais. Então, agradecer aos financiadores, né, que é o ICMBio, a Funtech, a FAPESP, e agradecer a Universidade Federal do Pará, onde está meu laboratório, e a Unicamp, onde um dos autores do estudo também está trabalhando atualmente. Então, agradecer a equipe do laboratório, né, do Laboratório de Ecologia Aquática e Quantitativa, da UFPA, né, e que a gente tem 2 produtos, né, e um artigo já aceito na Acta Limnológica Brasiliense, que seria aquele primeiro estudo com metodologia mais clássica, e o segundo artigo que já está em fase final de correção na Freshwater Biology, que é utilizando esse modelo com inferência bayesiana. Então, muito obrigado. Aqui segue meu e-mail para caso queiram mandar alguma coisa, falar alguma coisa, e as redes sociais do laboratório está aí. Então, muito obrigado e tenham todos um bom congresso.